Alguns comentários rápidos em forma de podcast. Jair Bolsonaro virou um negacionista de si próprio. No rádio negou o toma lá da cá, que ele tem feito com o Centrão, Indinox, FNDE, Funasa, esses órgãos públicos onde ele vai colocando os indicados pelos líderes dos partidos desse bloco parlamentar constituído de investigados, réus e condenados, negou provocações ao STF, que fez em atos pró-golpe, em vídeo de convocação pelo WhatsApp, ao dizer acabou porra, depois das batidas policiais em endereços bolsonaristas ordenadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou golpismo, que defendeu sim em nota e na própria entrevista, em caso de julgamento político. E é o presidente que define quando um julgamento é político, como Lula definiu e define até hoje o julgamento do Mensalão, quer dizer, isso habilitaria dar um golpe se tivesse o apoio das Forças Armadas. Aliás, o Bolsonaro, na mesma entrevista, ainda citou como exemplo o julgamento do TSE, porque entraram lá com pedido a respeito de uma página que foi tirada do ar por um dia e o Bolsonaro estava dizendo que seria um absurdo a cassação da chapa em relação àquilo. Quer dizer, se é um absurdo, ele tem o direito lá de se defender no TSE pelos meios legais, constitucionais, democráticos e argumentar contra a cassação dentro do trâmite, do julgamento, do tribunal. Não tem nada que ameaçar golpe caso o julgamento resulte numa cassação. Quer dizer, o julgamento tem de existir, tem lá uma ação iniciada a respeito desse tema. Mas não, pela sua incapacidade de diálogo, de argumentação, de respeito, ele já vai de antemão tentando intimidar. E isso, obviamente, está errado. Na mesma entrevista, o Bolsonaro falou sobre o inquérito que apura fake news, ameaças e ofensas a ministros do STF. Bolsonaro disse que o STF é vítima, interroga, julga e condena. Não é justo, está à margem da legislação. Busca e apreensão contra 29 simpatizantes meus e nenhum da oposição é um foco de atrito. Raquel Dodge deu pareceres contra esse inquérito. Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República antes do Augusto Aras. O que eu acho realmente curioso nesse momento é o Bolsonaro ficar fazendo todas essas críticas agora. Sabe por quê? Porque lá em 25 de abril de 2019, depois que a Cruzoé foi censurada nesse mesmo inquérito, num café da manhã com jornalistas, o Jair Bolsonaro endossou o direito garantido do presidente do STF de abrir o inquérito. Quando então advogado-geral da União, André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública no lugar de Sérgio Moro, defendeu a abertura desse inquérito. Abro aspas aqui para o que disse o Bolsonaro. Eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, ele se referia à censura a Cruzoé, e segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Aí o que acontece? Nesse mesmo inquérito, bolsonaristas, os seus aliados, são alvejados. E aí, agora? Vamos tocar o barco? Não, agora não. Agora ele faz uma série de críticas, e é claro que coloca ali uns ingredientes vitimistas no meio, mas faz uma série de críticas que poderia ter feito lá atrás, como eu estava fazendo e várias outras pessoas, mas não queria ficar de mal com o Dias Toffoli, aí depois o Dias Toffoli suspendeu a investigação baseada em dados de COAF, todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF, inclusive a do Flávio Bolsonaro. Ficou 4 meses suspensa antes de julgamento em plenário no STF. Aí não podia mexer com Toffoli de jeito nenhum, tanto que fizeram campanha contra a instalação da CPI da Lava Toga que investigaria o Toffoli. Falei aqui outro dia, né? Weintraub, naquela reunião ministerial, falou em prender ministro do Supremo. Agora saiu um outro movimento e repetiu aquele comentário, sem falar diretamente de ministro, mas falando do que ele queria fazer com os vagabundos, né? Que era como ele tinha se referido justamente aos ministros. Então, o Weintraub queria prender sem ter defendido naquele momento a investigação do Toffoli. Quer dizer, um pessoal quer prender sem investigar. E agora o Bolsonaro quer criticar aquilo que não criticou antes em um inquérito que foi aberto pelo Toffoli, que ele próprio, Bolsonaro, seu filho Flávio e seu filho Eduardo, que fizeram pressão pela retirada de assinaturas da CPI da Lava Toga, estavam blindando.
Quer dizer, estavam poupando esse ministro que abriu o inquérito, que, aliás, continuam poupando. Quer dizer, o Alexandre de Moraes é o relator do inquérito, eles ficam voltando suas baterias exclusivamente contra o Moraes e são complacentes, é a melhor palavra, em relação ao que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque é ali um interlocutor do governo Bolsonaro no Supremo, é amigo do próprio André Mendonça, que inclusive organizou um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli na corte, e também é amigo ali do Jorge Oliveira. Então esse pessoal fica ali se protegendo, aí depois a corda arrebenta, começa essa gritaria que vocês estão ouvindo aí. Em relação às prisões da líder da mortadela bolsonarista e seus asseclas dentro de outro inquérito, quero lembrar o seguinte: a conivência da esquerda socialista com radicais como os Black Blocs deu passe livre para a delinquência, que resultou até em morte de cinegrafista. Aliás, passe livre para a delinquência era o título do meu primeiro artigo em junho de 2013 sobre as manifestações iniciadas naquele mês. Quer dizer, já vendo ali a romantização do vandalismo que resultaria num assassinato por meio de rojões. E nos últimos meses, o extremismo virtual bolsonarista se refletiu em atos de delinquência nas ruas. Vocês vejam aqui o meu vídeo de semanas atrás das intervenções bolsonaristas, que já mostrava alguns atos de violência. E conservadores de verdade, assim como qualquer pessoa sensata, sempre repudia isso, desde o começo, que é justamente para depois a situação não se agravar. Eu sou Felipe Moura Brasil e a gente se encontra aqui em breve com mais comentários, mais análise, mais entrevista. Um grande abraço, até a próxima.